Olá, o quadro Na Ponta do Lápis está de volta aqui na tela da TV Câmara Campinas. Dessa vez para falar de um assunto muito interessante e que afeta muita gente, né? A aposentadoria. Você sabia que 21% da população idosa ainda está no mercado de trabalho, trabalhando, contribuindo com o orçamento familiar? Pois é isso que nós vamos repercutir aqui com o Wellington Marsula, ele que é consultor financeiro, e isso dá a característica de que pouca gente ainda faz um orçamento familiar com planejamento para o futuro, né, Wellington? É verdade. É um volume muito grande realmente, 21% dos idosos aposentados terem que trabalhar. E interessante que desse 21%, 47%, quase a metade dessa população, eles trabalham realmente por uma necessidade financeira, de estar contribuindo com a renda familiar e completar com esse salário as suas despesas, né? É um sinal de que realmente faltou esse planejamento da pessoa, desse idoso, quando era mais jovem? Existe algo que ele pudesse ter feito para não depender apenas da aposentadoria oficial do governo? Praticamente esse é o maior problema, né? Porque o trabalhador, ao longo da vida, ele está prestando serviço à empresa e chega e ele não para pensar o seu futuro, quanto ele terá de renda após esse período de trabalho, quando ele entrar na aposentadoria. Então, o que nós indicamos é que tenha realmente uma projeção, uma programação através de um profissional da área jurídica, previdenciária, que possa fazer essa projeção de quanto ele terá de renda no seu futuro, para que ele possa realmente se programar lá na frente e não vier a ter uma surpresa desagradável. Como que ela pode se precaver quanto a isso? Ela consegue estimar isso ao longo do tempo de trabalho, essa questão de saber o quanto que ela vai receber no futuro? Consegue sim, consegue, porque a tabela do INSS, todo trabalhador ele tem a sua contribuição mensal. Então, baseado no período dos últimos 5 anos, que se faz a estimativa de quanto que você vai ter uma renda para a sua aposentadoria. Então, ali você já consegue ter uma previsão de quanto que vai ser essa renda sua. Agora, a aposentadoria é um tema que mexe com muita gente e a cada ano que passa a impressão que se tem é que mudam-se as regras da aposentadoria. A cada governo que entra, muda-se um pouco as regras, estica um pouco mais o trabalho mínimo. Como fazer para lidar com essas mudanças ao longo da vida toda? Realmente, são mudanças assim que o trabalhador, a população em geral, ela não tem como prever. Então entra governo, como você disse, sai governo, há essas mudanças e nós, trabalhadores, não conseguimos prever isso. O que eu indico, que é um ideal para qualquer trabalhador, é procurar um complemento à sua renda no futuro, que é a sua aposentadoria, através de uma previdência privada. Isso vai sim dar um conforto bem maior no momento da sua aposentadoria. A previdência privada, que bom que você tocou nesse assunto, nada mais é do que um investimento para o futuro? Ou eu estou completamente enganado? Não, você está completamente certo. Ela é uma poupança, ela é um fundo de reserva, onde lá na frente, através de uma consultoria de um profissional da área, ele vai fazer uma projeção para você, baseado na idade que você estima se aposentar, e ali você vai ter uma contribuição mensal que, chegando naquele período, naquela data que você fez a simulação de ter uma aposentadoria, você terá uma renda vitalícia. Então ele sim é uma poupança, ele é um fundo que você faz ao longo de toda a sua vida. Existe um prazo para isso? Se eu quisesse, por exemplo, começar uma previdência privada agora, o resgate seria daqui 10, 15, 20 anos? Qual que é a regra básica disso? O prazo não tem um prazo definido para você. Você pode iniciar uma previdência privada pelos seus pais desde os primeiros dias do nascimento de uma criança. Então, quanto mais tempo você contribuir, mais vai ser a sua reserva, e essa reserva vai ser transformada numa renda vitalícia o quanto antes.
Então, se você começar tarde para essa contribuição, você vai ter que se dispor de uma mensalidade, de um pagamento mensal maior, para que atinja o fundo que você precisa para você se aposentar, ter essa contribuição em determinada data que você estipulou. Então vale a pena você procurar, a pessoa que está nos assistindo, vale a pena ela procurar um consultor para ter essa ideia. Ela pode procurar qualquer instituição financeira ou ela tem que ter uma pessoa específica para tirar todas essas dúvidas? Não, sim, hoje praticamente todas as instituições financeiras, elas têm o produto de previdência privada. O que eu aconselho é que o telespectador ele procura uma instituição de credibilidade, que tenha um respaldo para que ele possa fazer esse investimento, e realmente é um investimento de longo prazo e ele tem que ter essa certeza que lá na frente ele vai ter o seu recurso transformado numa renda vitalícia. Agora, as instituições financeiras têm aquelas letrinhas, né? O PGBL e o VGBL. Existe diferença entre elas? Gostaria que você nos explicasse isso. Claro, existe sim. O VGBL e o PGBL são os dois, ambos são plano de previdência privada. O que diferencia um do outro é a forma da sua tributação. O PGBL, você tem uma tributação na sua totalidade do resgate que você faz. E o VGBL, você tem uma tributação do rendimento que você teve daquele fundo. Dentro dessa tributação existem dois tipos de tributação, a progressiva e a regressiva. A progressiva se começa com 7,5% e ela chega a 27,5%. A regressiva você começa com 35% até o segundo ano e depois de 10 anos você chega em 10% de tributação. Então, basicamente, essas são a diferença que existe entre esses dois planos. E a pessoa deve escolher entre um e outro baseado na sua preferência? Nem sempre, porque eu aconselho as pessoas, no momento da escolha de um plano de previdência, por qual a forma também, de qual o imposto de renda que ela declara. O plano de previdência privada PGBL, ele traz um incentivo fiscal ao contribuinte de 12% da sua renda bruta anual, enquanto que o VGBL não. Então, compensa, de acordo com o perfil do contribuinte, fazer esse plano que ele vai ter um benefício também na sua declaração de imposto. Mas qualquer pessoa pode procurar essa previdência privada? Qualquer pessoa, qualquer cidadão pode iniciar, depende de cada instituição, o valor inicial, R$30, R$50 se começa hoje um plano mensal de previdência privada, então não tem restrição a nenhum tipo de pessoa. Agora, a gente começou o nosso programa falando a respeito daqueles aposentados que ainda estão na ativa no mercado de trabalho porque não se planejaram. O que eles podem fazer hoje para melhorar a situação deles? É verdade, né? Nós estamos falando de uma projeção futura, mas e esses que já têm, como que eles possam lidar? Eu costumo dar 3 sugestões para que a pessoa possa ter um plano, uma condição financeira melhor. A primeira dela, economizar. A qualquer custo você deve economizar as suas despesas mensais supérfluas, você precisa ter essa redução no seu orçamento. A segunda dica que eu dou é você ter um bom controle orçamentário. Isso hoje em dia é muito simples de se fazer, através de uma folha de um papel, você coloca as suas despesas, as suas receitas, e ali você faz um equilíbrio do que você ganha para o que você vai gastar. É sempre importante dizer que um controle financeiro, um controle do seu orçamento, ele deve ser feito no início do seu recebimento do seu salário. Porque depois que você já recebeu e gastou, já não dá mais. Então é importante você ter a visão de quanto você vai gastar antes mesmo de você receber. Isso faz toda a diferença. E terceiro e última dica que eu deixaria aqui seria você ter um planejamento financeiro, que nada mais é do que você fazer um bom uso, saber aplicar, analisar aonde você vai aplicar o seu recurso, aonde você vai gastar o seu recurso. Então são os 3 passos que eu acho que quem seguir esses 3 passos provavelmente terá uma condição financeira bastante confortável.
E o planejamento financeiro é uma coisa que não tem idade, né? Você pode começar a qualquer momento da sua vida, tendo o controle das contas, das suas próprias contas, e isso é suficiente para você ter uma vida melhor, mais confortável. Sim, não tenha dúvida disso. Outro fato interessante é que 45% da população brasileira não tem um efetivo controle do seu orçamento. Isso gera realmente, quem de nós nunca ouviu falar que perdeu o sono porque não tem dívidas e tudo mais. Então isso realmente, essa falta do controle financeiro leva a problemas emocionais, e quantas vezes a gente se depara com situações dessa forma. É isso. Muito obrigado pelas informações, Wellington. Eu que agradeço, sempre à disposição de vocês. É isso. Muito obrigado, Wellington Marsulla, mais uma vez. As informações que você precisa saber para se adequar aí financeiramente na sua vida. Se você for mais novo, comece a se planejar. Se você já é aposentado, dá uma controlada aí nas contas para se sair bem no fim do mês, sem passar nenhum aperto, né? E na próxima semana eu volto com mais dicas e informações para você, aqui mesmo, na Ponta do Lápis. Um abraço, até lá.